aos colegas da SEA e ao público economiário em geral, boa noite. Quem não me conhece ainda, eu sou Paulo Sérgio Arvedosa, colega de vocês da Caixa, aposentado, e, por conseguinte, vítima das glosas do equacionamento. Bem, dando continuidade e complementando as questões já tratadas pela doutora Natália e pelo Tadeu, vimos gravar este vídeo em substituição à live que, infelizmente, não teve sucesso, que estava marcada para hoje, às 15 horas. Pois bem, meu objetivo aqui é passar algumas informações para vocês em caráter mais acessível do ponto de vista do juridiquês, para que todos tenham uma perfeita e profunda compreensão do que se trata a nossa intenção de ajuizarmos ações judiciais com vistas a desconstituir a obrigatoriedade do nosso pagamento do equacionamento. Pois bem, fazer um pequeno histórico, acho que até que a doutora Natália já tocou neste assunto no primeiro vídeo, mas para que fique bem claro, dadas as questões que venham recebendo pelo WhatsApp dos associados e interessados de uma maneira geral na ação, algumas pessoas ainda acham que esta tese é uma tese nova e que havia surgido recentemente, pelo que ficaram ou estão ainda receosas de entrar num empreendimento judicial como esse. Pois bem, na realidade, nós temos um escritório de advocacia há mais de 10 anos e, durante esse período, nós patrocinamos uma causa dos engenheiros da Caixa que buscamos, que eu estou incluído neste rol, buscamos o enquadramento no PCS 98. Por conta disso, tivemos êxitos em todas as instâncias e o objetivo dessa ação acabou por ter um rebatimento na questão FUNCEF, pois que a Caixa teve que fazer um aporte à FUNCEF para garantir a inclusão no nosso benefício dos valores decorrentes do êxito das ações do enquadramento. Pois bem, por conta deste sucesso que nos levou a condenar a Caixa a fazer aportes da ordem de cerca de 80 milhões em valores atualizados, por conta dessas ações dos engenheiros, alguns colegas, dentre eles o Gilberto Barden, o Odilon, Ricardo Valraven, o Adalfran, e mais alguns outros colegas, nos procuraram, já vindo de outros escritórios, nos quais tentaram contratá-los para empreenderem esta ação da tábua e não tiveram sucesso na contratação, vieram nos propor essa contratação. Após um longo e aprofundado estudo, nós observamos que tinha fundamento a ação e concordamos em patrocinar a ação, famosa ação da tábua. Concomitantemente a isso, nós procuramos algumas associações
para ter uma orientação um patrocínio dessas associações para evitarmos inúmeras centenas, quiçá milhares de ações do mesmo tipo, quando ações mais individualizadas por associação poderiam cobrir um público maior. Pois bem, foi na época em que procuramos o Antônio Carlos, que era o então presidente da ASEA, e o Antônio Carlos nos passou que as associações estavam muito ressabiadas por esse assédio de advogados que eventualmente apareciam e vendiam um tipo de ação que estava sendo suscitada na época, mas que as respostas não tinham sido satisfatórias. Por conta disso, nós nos direcionamos no sentido de tocar as ações plurimas, ações em grupos de 5, 6 pessoas. Não perdemos a oportunidade de voltarmos à ASEA quando da mudança de administração e a sucessão do Antônio Carlos pelo Fernando. O Fernando nos abriu espaço para alguns encontros e algumas reuniões com a diretoria, mas sentimos que a SEA queria primeiro ver se essas ações individuais haveriam de obter sucesso. Bem, com o decorrer do tempo, acabamos por ajuizar dezenas de ações plurimas, já na Justiça Federal, porque iniciamos os processos na Justiça do Trabalho, mas neste caminho o governo federal mexeu os pauzinhos no sentido de que o Supremo Tribunal Federal definisse um novo foro para esse tipo de questionamento judicial, que antigamente a competência era da Justiça do Trabalho e passou para a Justiça Federal. Por óbvio que na Justiça do Trabalho é justiça que privilegia o trabalhador, na qual o que o trabalhador diz, quem tem que provar o contrário é o empregador. E este assunto de reserva matemática ou de desequilíbrio de reserva matemática decorrente de atos impróprios da patrocinadora já eram sacramentados como responsabilidade única da patrocinadora. Por este motivo, e o governo federal sendo o patrão das maiores estatais que são patrocinadoras das maiores caixas de previdência, conseguiu modificar o foro desse tipo de questionamento para a Justiça Federal. Obviamente, o governo tinha tudo a ganhar, porque estaria mudando o foro, que já tinha a matéria como pacificada, para um foro, no caso da Justiça Federal, onde esse assunto ia ser inaugurado. Ou seja, todos os processos tocando nesse mesmo assunto iria ter que percorrer desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, desistimos de todas as ações que tínhamos entrado na Justiça do Trabalho, passamos mais cerca de 1 ano aprofundando os estudos, porque na Justiça Federal, como eu disse agora, não é como na Justiça do Trabalho. A Justiça Federal, o que eu disser no papel e não provar, não adiantou nada. Então, eu precisava de documentos para pôr de pé uma tese que pudesse ter chance de êxito. Fomos a Brasília
meia dúzia de vezes, procuramos a Caixa e a FUNCEF na busca desses documentos e não é preciso ficar surpreso de que não conseguimos ter acesso a essa documentação. Fomos à CGU, fomos à Previc, até que tivemos que protocolizar e abrir um processo administrativo no qual a gente pleiteava o acesso a essa documentação. Depois de muita luta, conseguimos o acesso a cerca de 1.300, 1.400 páginas de documento. E a partir desses documentos é que nós tivemos condição de buscar outros documentos mencionados no tronco desta árvore inicial, e ao juntarmos todo esse calhamaço, chegamos a algumas conclusões estarrecedoras. Pois bem, com essa documentação na mão, desenvolvemos uma nova petição inicial para atender os nossos clientes que haviam nos contratado e cujas ações a gente tinha pedido desistência na Justiça do Trabalho. Ingressamos na Justiça Federal e, após um longo e árduo trabalho, juntamente aos juízes e aos seus assessores, dado que trata-se de uma matéria muito hermética, muito técnica e nova para aquele fórum, nós praticamente nos mudamos para a Justiça Federal. E depois do tempo necessário, depois de audiências de instrução, depois de contratarmos professor da Universidade Federal, atuário, para nos assessorar no deslinde dessa documentação técnica a qual tivemos acesso, e também para participar dessas audiências de instrução para tirar dúvidas do próprio magistrado, nós começamos a lograr êxito nas sentenças. Tivemos êxito total em algumas das ações e êxito parcial em outras. E esses êxitos acabaram por vazar nas redes sociais, momento em que fomos procurados por diversas associações Brasil afora, fomos convidados para darmos palestras sobre o assunto em São Paulo, em Minas Gerais, em Pernambuco e em Brasília. E, concomitantemente a isto, voltamos à ASEA para apresentarmos à ASEA esse sucesso nessas ações e convidamos a ASEA para participar também de uma palestra que proferimos no Hotel Luzeiros, aqui em Fortaleza. Diante dessas explanações, nós conseguimos demonstrar para o público das associações a rigidez dos fundamentos que nós amealhamos, e isso acabou por precipitar um interesse dessas associações com as quais estamos já em processo de contratação. Em relação à ASEA propriamente dita, nós voltamos a falar com o Tadeu, no caso, o presidente que acabou de assumir. O Tadeu participou dessas nossas palestras lá no Hotel Luzeiros, nos convocou para fazermos apresentações
perante a diretoria e até um público mais enlarguecido, ocasião em que nós não só fizemos a apresentação, como tiramos as dúvidas principais, não só de natureza técnica, dado que havia a presença de colegas advogados, até muitos deles associados da ACE, o consultor jurídico da ACE, doutor Teobaldo, como também colegas não advogados que tinham muitas dúvidas de natureza um tanto quanto leiga, mas dúvidas pertinentes. Pois bem, a partir daí, e do estudo, não só da documentação que a gente teve acesso, mas também da documentação que a própria Caixa e a própria FUNCEF trouxeram nas suas contestações, porque, com o objetivo de defender-se do que a gente falou nas nossas petições, a FUNCEF e a Caixa acabaram por nos dar acesso a outros documentos que, ainda juntados aos que a gente já tinha, foram complementares e muito enriquecedores, no sentido de robustecer ainda mais as teses que a gente tinha construído. Essas teses nos levaram a dividir o nosso passivo judicial para com a FUNCEF, com a Caixa, em dois grandes núcleos geradores do equacionamento. Que, inicialmente, tanto a Caixa como a FUNCEF estavam induzindo até as associações dos economiários, tanto quanto alguns advogados que se lançaram um tanto quanto precipitadamente na busca da solução do famigerado equacionamento, e levando a crer que a causa raiz do equacionamento teriam sido as gestões mais recentes da FUNCEF, que levaram ao tal escândalo da Greenfield. Nós recebemos, até da FUNCEF, não a FUNCEF institucionalmente, mas de algumas pessoas da FUNCEF, recebemos um pendrive com inquéritos da Greenfield que totalizavam cerca de 5.000 folhas. Estudamos esses inquéritos e, logo, em cotejo com as ações que já tinham sido ajuizadas Brasil afora, tendo como premissa e fundamento a questão da Greenfield, e verificando até que houve casos em que a tutela antecipada foi deferida e, com pouco tempo, cassada pelo Tribunal Superior, estudando os argumentos dessas associações, os fundamentos que se baseavam nas questões da Greenfield e os desdobramentos, quer as decisões iniciais dos magistrados, dando ou não dando a tutela antecipada, e os seus desdobramentos nos tribunais superiores, nós verificamos que o caminho não era esse. E concluímos o seguinte, que as ações da Greenfield, o fundamento da Greenfield, que seria a má gestão ou até a prática de corrupção na gestão dos recursos da FUNCEF, só teriam
ou melhor, só estariam maduras a partir do momento que houvesse sentença criminal transitada em julgado, o que só poderia acontecer dentre 10 ou 12, 15 anos. Havendo essa condenação transitada em julgado, é que haveria o momento para que eu fosse em juízo cobrar reparações dos supostos condenados. Ora, se não estava ainda madura a tese, qualquer ação empreendida com este fundamento haveria de dar com os burros d'água, como realmente já começaram a dar. E, mesmo quando esta tese vier a amadurecer, ou seja, após longo tempo de processamento das ações criminais, e eu entrando com essas ações cíveis de reparação no momento em que as teses viessem a ficar maduras, e eu conseguindo sucesso nas minhas ações fundadas na Greenfield, no nosso entendimento, nós haveríamos de ter nadado para morrer na praia. Por quê? Porque eu estou falando de um equacionamento dimensionado em 19, 20 bilhões. Ainda que tenha havido desvios, corrupção por parte dos gestores, jamais esses gestores roubaram nem 10% disso. Que tenha sido 3%, 2%. Já que o recurso da Greenfield foi recurso aplicado nos fundos FIPS, e esses fundos tiveram destinação para aplicação, especialmente no pré-sal, na Sete Brasil, etc. Então, eu estaria no pior dos mundos. Eu teria aguardado o tempo necessário para que as ações criminais viessem a amadurecer, para depois entrar e, no fim, não ter o dinheiro para cobrir o equacionamento. Tendo isto como premissa, nós buscamos descobrir nessa documentação se existia ou se existiam outras razões que geraram o equacionamento. E, para surpresa nossa, que sempre pensamos que a FUNCEF era muito bem gerida durante os 30, 40 anos que nós contribuímos para o fundo, tanto quanto pensávamos, eu particularmente, que a Caixa sempre agia de boa fé e com a conduta exemplar. Bem, vimos que isto não era verdade e conseguimos dividir para evitarmos uma ação só, porque se entrássemos com uma ação só, tocando em diversas matérias distintas que levaram ao equacionamento, eu saberia que essa ação teria uma tramitação muito dificultada, dada a natureza, a complexidade e o hermetismo da matéria. Nós já tínhamos tido experiência da dificuldade que foi tocar as ações que falavam apenas da tábua. Bem, diante disso, a gente, estrategicamente, houve por bem tipificar as causas do equacionamento em dois grandes núcleos. Chamamos de ação tipo 1 e ação tipo 2. A ação tipo 1, a gente abrangeu a questão da tábua e a questão
da rentabilidade, porque durante o estudo nós verificamos que a Caixa, no seu afã de provar para o grande público economiário, no momento do saldamento ou pré-saldamento, e de ter que comprovar perante os órgãos reguladores estatais de que o fundo estava equilibrado, ela empreendeu, salvo o melhor juízo, duas práticas, em tese, criminosas. Por um lado, para quem não sabe o que significa tábua de mortalidade, é a tábua que demonstra, a partir de dados coletados por um determinado público, uma determinada população em estudo, qual vai ser o tempo de vida daquela população. Isto é um parâmetro fundamental para os fundos de pensão. Porque se as pessoas morrem mais cedo, eu preciso de menos dinheiro para custear as suas aposentadorias. Se elas morrem mais tarde, eu preciso juntar um fundo mais robusto para que esse fundo persista até o final de vida dessa população beneficiária. A rentabilidade é exatamente o retorno dos investimentos que os fundos fazem com esse recurso acumulado. Então, você tem dois parâmetros essenciais. O parâmetro da tábua, a Caixa houve por bem, no cálculo definidor do saldamento, ela usou uma tábua defasada. Ela usou uma tábua 83, quando a tábua mais aderente à massa de participantes era a T2000. Com isso, ela elaborou um cálculo atuarial em cima de uma premissa falsa, uma premissa em que as pessoas iam morrer antes do tempo. E se as pessoas iam morrer antes do tempo, o fundo necessário para bancar esse benefício deveria ser menor. Por outro lado, ela ainda incrementou artificialmente neste cálculo uma rentabilidade que ela dizia que conseguiria investir esse fundo é maior do que o mercado poderia dar. Então, ela agiu nos dois flancos, diminuindo as obrigações que o fundo teria ao usar uma tábua defasada e aumentando ou inflando artificialmente um retorno de investimento daquele fundo, na medida que colocou uma rentabilidade muito acima da rentabilidade real. Com isso, ela simulou um equilíbrio que o fundo não tinha e correu para o abraço do saldamento. Bem, com isso, esse é o fundamento da ação tipo 1. A ação tipo 2, ao nos aprofundar no estudo dessa documentação, nós tivemos a oportunidade de ver algumas ações judiciais, uma ação judicial principalmente de execução, que a FUNCEF foi obrigada a entrar contra a Caixa, uma ação que tinha para mais de 2.000 páginas e nós tivemos que nos aprofundar. E, a partir desse aprofundamento, nós tivemos que voltar a estudar desde a fundação da FUNCEF na década de 70,
e seguimos de lá para cá verificando todos os eventos causadores de déficit que a Caixa punha por baixo do tapete. E como, na época, só entrava dinheiro, porque a população jovem só contribuía, esse déficit foi aparecer exatamente no momento em que essa massa de pessoas outrora jovens tornaram-se maduras e tiveram que se aposentar e foram buscar seu benefício. E aí vimos a consistência destes déficits que nós chamamos de passivo histórico. Então, hoje nós temos convicção de que o equacionamento não nos pertence. Não nos pertence como contribuintes que fomos, cumpridores de todas as nossas obrigações estatutárias. Em posse de toda esses elementos, nós nos colocamos perante as associações, dentre elas a ACE, que, após estudos, conversas, discussões, dúvidas, perguntas, conseguiram, no nosso entendimento, exaurir todos os receios quanto à procedência dessa nossa tese. Bem, vencida essa etapa da consistência do direito, da certeza do bom direito, confirmado por essas sentenças que estão saindo, que só tratam da tábua, e para cujo sucesso nós não usamos nem 10% da documentação que nós conseguimos ao longo do desenvolvimento desses processos, daí a gente dizer que a próxima ação que nós vamos ajuizar, que tudo indica que será da SEA, é a ação 3.0, porque é a ação que vai tratar da matéria abordada na tipo 1, outra ação tipo 2. Na realidade, a ação tipo 1, nós temos que entrar com 3 tipos de processo. O processo para alcançar o público do Reg Replan saudado, outra ação para abranger o público do Reg Replan não saudado e a ação para alcançar o pessoal do REB. O pessoal do REB foi tão prejudicado que a Caixa fez o cálculo da reserva matemática deles usando a T49. Para vocês terem uma noção da questão do prejuízo que o pessoal do REB sofreu. Bem, já a tipo 2, como se trata de um passivo histórico pré-saldamento, ainda não existia ninguém sequer do REB, porque esses déficits, parte deles, se originaram antes mesmo da criação do REB. Ou seja, nós vamos buscar um aporte devido que, por si só, quando efetivado, vai fortalecer o fundo lá de trás e vai permitir uma revisão das segregações de reservas e, consequentemente, a robustez de cada plano desse.
que foi segregado posteriormente. Pois bem, muitas pessoas, de ontem para hoje, vieram nos perguntar sobre os riscos. Durante esse período de estudo ainda inicial, com aqueles colegas que foram até os precursores nessa tese da tábua, dentre eles o Gilberto Baden, que era quem liderava o grupo, a gente analisou as questões de prescrição, as questões de sucumbência, possibilidade de sucumbência, as questões de foro de competência. Inicialmente, opinamos pelo foro da Justiça do Trabalho, como já explanei. Verificamos que a prescrição não tinha se concretizado e ficamos com a questão da sucumbência para resolver. Como no caso dele se tratava de ação individuais plurimas, são ações que efetivamente, em caso de insucesso, gerar alguma condenação em sucumbência. Por óbvio, nós alertamos isso aos nossos contratantes, mas por razão de responsabilidade, nós tomamos todas as medidas para minimizar um eventual efeito dessa natureza. Primeiramente, requeremos a justiça gratuita em todos os grupos, em todas as dezenas de ações que ajuizamos. Em quase todas elas conseguimos, o que já blindaria os seus autores numa eventual sucumbência, porque a justiça gratuita dá essa prerrogativa aos seus autores de não ter que arcar com sucumbência alguma. Este é um ponto. Alguns juízes não aceitaram deferir a justiça gratuita. Para isso, nós tivemos o cuidado de arbitrar um valor da causa pequeno, porque normalmente a condenação de sucumbência é um percentual em cima do valor da causa. E como o valor da causa, no início da causa, destas causas, é um valor ainda desconhecido, porque vai ser o valor que vai ser calculado pela FUNCEF e faz parte dos nossos pedidos, que a FUNCEF calcule, faça o cálculo atuarial para definir o valor do aporte que deveria ter sido efetivado pela Caixa lá atrás, eu posso me valer do artigo do CPC que me permite arbitrar um valor quando o valor da causa até então é desconhecido. E tivemos o cuidado de arbitrar valores cuja incidência de sucumbência fosse suportável para os autores. Bem, nessa dinâmica, tinha também a possibilidade da ação coletiva. A ação coletiva pode ser ajuizada por associações, mas a ação coletiva ela também sofre dessa questão da possibilidade de sucumbência, porque a ação coletiva ela é nominativa. Você tem que juntar a listagem das pessoas que vão ser eventuais vencedoras ou
ou perdedoras, né? Nesse desdobramento desse tempo, nós tivemos conhecimento que o STJ e o Supremo Tribunal Federal dotaram as associações da prerrogativa de empreenderem ações civis públicas. E a ação civil pública, ela blinda a parte autora de eventuais sucumbências e de custas judiciais. Com isso, a gente já levou o pacote para as associações, dentre elas a ACE, o pacote indicando umas ações civis públicas. Bem, o pacote está arrumado no colo da associação e ele contempla teses extremamente robustas e ainda empacotado com a embalagem bastante protetora de quem eventualmente optar por patrocinar a causa. Tá certo? Bem, diante disso, nos foi perguntado também quais eram os nossos pedidos. O que é que efetivamente a gente busca com essas ações? Por óbvio, e isso constou das preocupações do grande público economiário, que nós não pedimos a condenação da FUNCEF em termos financeiros. Nós colocamos a FUNCEF no polo passivo com o objetivo apenas de obrigá-la a fazer os cálculos atuariais, a receber o dinheiro dos eventuais aportes, objeto das condenações requeridas à Caixa, e depois que ela se obrigue, após ter recebido o recurso dos aportes, recalcule o equacionamento, diminuindo os valores cobrados dos seus participantes. Eventualmente até extinga. Se o valor de um aporte ou de outro, ou dos dois, das duas naturezas buscadas nas ações tipo 1 e tipo 2, se individualmente esses aportes forem suficientes para extinguir o equacionamento, ótimo, que ela receba o dinheiro e extinga. Pedimos também a condenação da FUNCEF para nos devolver aos inativos aquilo que ela cobrou de equacionamento durante todo esse período, a partir da implantação do equacionamento até a data que ela receber esses aportes. Ou seja, ela não terá nenhum prejuízo, porque em recebendo o aporte, o equacionamento não teria sido necessário. Então, o dinheiro que ela retirou dos nossos contra-cheques foram recolhidos e retidos indevidamente. Então, que ela nos devolva. Quanto à Caixa, nós estamos requerendo a condenação dela para que ela faça o aporte à FUNCEF, que ela devolva os valores que ela reteve indevidamente nos contra-cheques dos ativos, tá certo? E que ela pare de cobrar equacionamento dos ativos, já que é ela que faz a gestão dos contra-cheques dos empregados ativos dela. Pedimos também ao magistrado a condenação da
Caixa em danos morais. Nessas ações, nessas sentenças que já obtivemos, que nos deram total procedência, nós pedimos R$ 100.000 para cada autor de dano moral e temos tido deferidos pelo juiz um dano moral de 50 mil por pessoa. Bem, pedimos também, sabedores que uma ação dessa vai demorar muito tempo, cerca de 10, 12, 15 anos, e sabendo da nossa premência, e não só de uma premência por conta dos valores retirados mês a mês, também por conta da idade das pessoas. Tem todo aí um código do idoso, estatuto do idoso, e toda uma conjuntura, que não precisa ser aqui descrita, que todos nós somos conhecedores, que todos, quando vamos ficando mais idosos, as demandas por medicamentos, por alimentações especiais, por fisioterapias, exames, etc. e tal, e até de cuidadores, isso é uma realidade da qual ninguém pode fugir. E deixar para receber isso daqui a 15 anos, em alguns casos, não vai surtir mais nenhum efeito, dado que alguns já podem ter até morrido. Baseado nesta premissa, nós temos fortalecido nosso pedido junto ao juiz, devido ao famoso periculum in mora, o perigo da demora na concessão da decisão judicial. E aí, o que é que a gente pede na tutela antecipada? Nós usamos uma estratégia, conhecedores do judiciário e até da psicologia dos juízes, que são pessoas iguais a nós mesmos, dar uma tutela antecipada no valor de 10, 15, 20 bilhões significa determinar que a Caixa, de imediato, em primeira instância, pague à FUNCEF 10, 15, 20 bilhões. Ora, é muito difícil um juiz em primeira instância obrigar a parte ré a arcar com tamanho ônus, sabedor que essa sentença pode ser modificada na segunda, terceira e até quarta instância. E ainda que ele seja muito corajoso e muito convicto e dê essa decisão, facilmente a Caixa conseguiria chegar no Tribunal Federal e explicar para os magistrados, para os desembargadores, que essa decisão seria totalmente satisfativa. E se lá na frente ela conseguir reverter a decisão, quem iria pagar esse prejuízo a ela? Bem, com isso, a gente partiu dessa premissa e, em busca de uma maior probabilidade na eficácia do nosso pedido, a gente pediu para o juiz que ele determinasse, uma vez condenando a Caixa em tudo isso que a gente pediu, é porque o nosso direito, ele considerou ser o direito bom. Então, que em se tratando do direito bom e tendo em vista a situação de necessidade dos autores, idosos, na sua maioria, portadores, inclusive, de doenças graves, doenças crônicas, que ele obrigasse a Caixa a ficar pagando o valor do equacionamento mensal de cada um
desses autores até o trânsito em julgado. Ou seja, num grupo de 5, que se tem aí um valor de R$10.000, 2.000 para cada um de equacionamento, que no orçamento do economiário R$2.000 pesa, mais 8 ou 10 mil reais a Caixa Econômica por mês, para atender 5 equacionamentos de 5 autores, não só não pesa, como é mais palatável para o juiz deferir uma tutela de urgência dessa. Bem, creio que abordei as questões mais importantes, até objeto das perguntas que me fizeram pelos associados. E aqui fica a questão dos honorários. Essas ações plurimas e individuais que a gente foi contratado por esses colegas que foram os precursores, nós cobramos R$5.000 por cada uma dessas ações. A ação da tábua, 5.000. E já no segundo momento, onde a gente já estava preparado para a ação da tábua e rentabilidade e a ação tipo 2, a gente estabeleceu honorário de R$10.000 para as 2 ações, que não são 2, se desdobram em 4 ações. 3, uma para cada um dos planos, participante do REG Plan saudado, não saudado e REP, relativo ao tipo 1, mais a 4ª ação, que seria a ação única tipo 2, que cobre todo mundo. Bem, diante das negociações com a diretoria da ACEA, levando em consideração o volume de pessoas, que esse volume de pessoas, para conhecimento de vocês, não é uma questão cuja proporcionalidade seja direta. Eu vou ter, efetivamente, 4 ações civis públicas que eu vou ter que tocar, ao cabo das quais, em caso de sucesso, que acreditamos que teremos que entrar na segunda fase, que é a fase de cumprimento de sentença. Na fase de cumprimento de sentença, essas 4 ações vão se multiplicar por centenas de ações de execução, porque as execuções só podem ser empreendidas no âmbito da Justiça Federal com 5 pessoas no máximo por ação. Então, se eu tiver 500 pessoas, eu vou ter que ter 100 ações individuais, que eu vou ter que correr atrás e dar conta de todos os incidentes processuais, ou seja, não é uma conta direta. Olha, dá o mesmo trabalho que dá uma ação com 5 pessoas, dá o mesmo trabalho uma ação com centenas de pessoas. Sem falar nas questões de responsabilidade, porque o valor de uma causa, ela se atrela à responsabilidade, porque se o advogado sucumbir por culpa dele, por uma negligência ou um erro, que qualquer profissional está sujeito, inclusive os médicos, você fazer um acordo com 4, 5 pessoas que você gerou um dano é diferente de você
indenizar um dano para 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas. Tudo aí tem os seus prós e seus contras. E a questão do segundo momento da ação, que é o que eu falei do cumprimento de sentença, que aí essas ações se multiplicam por exigência da Justiça Federal, que não aceita ações com mais de 5 pessoas por unidade. E cada ação assume uma dinâmica própria. Bem, dito isso, negociação vai, negociação vem, chegamos a um valor de R$2.000 para cobrir essas 4 ações que nós vamos empreender. R$2.000 por associado. E aí chegamos a um novo ponto de discussão, levantado pela diretoria da SER, que era a questão de como os associados iriam pagar, dadas as condições de dificuldade que todos se encontram. E aí fomos simulando algumas possibilidades e chegamos a uma prestação mensal de R$100 para cada associado por 20 meses, fazendo os 2.000 que se dimensionou nas tratativas, tá certo? Então, no nosso entendimento, nosso e da própria diretoria da SER, foi um valor razoável que daria para todo mundo honrar diante da responsabilidade que é esta ação, que está buscando valores bilionários. Valores bilionários que não vão para o nosso bolso, mas vão para o bolso da FUNCEF, de onde a gente tira o nosso sustento. Se tivermos sucesso nessas nossas pretensões, não só teremos a oportunidade de extinguir completamente o equacionamento, como teremos dotado a FUNCEF de valores de superávit para que ela consiga enfrentar os próximos desafios que nós estamos vendo aí, que não serão pequenos. Só com esse Covid aí, os ativos da FUNCEF sofreram abalo. Não só da FUNCEF, mas todos os ativos sofreram abalo. Então, por conta dessa situação, nós não vimos, não como advogados, mas como vítimas da questão equacionamento, e também como advogados, conhecedores, então, das dinâmicas aí governamentais, nós vimos que não há outra saída senão a saída judicial para obtermos o sucesso almejado. Bem, acho que esgotei toda a questão que nos foi colocada. Tirei como norte as perguntas que me foram dirigidas para o meu WhatsApp. E se houver ainda qualquer outro questionamento que eu não tenha abordado, ou questionamentos surgidos de alguma explanação que eu tenha dado que, porventura, não tenha ficado clara, vocês estão com o meu WhatsApp, é só mandar a pergunta que eu responderei no grupo para todos, para que todo mundo tenha conhecimento da pergunta e da resposta. Muito obrigado pela atenção, boa noite e vamos em frente.